Paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós já estamos chegando aqui um pouquinho atrasados, mas estamos aqui para mais uma manhã aos pés do Senhor Jesus, para declarar a grandeza do Senhor, para aprender do Senhor Jesus. É o que temos de mais precioso. E como têm sido preciosas estas manhãs. Na verdade, eu ainda estou remoendo, eu ainda estou mastigando o que o Senhor nos deu ontem, o que o Senhor falou conosco ontem. Olha, eu vou confessar um segredo aqui para vocês. O que o Senhor falou ontem impactou tanto, mas tanto mesmo a minha vida, que eu acho que eu ouvi a live de ontem umas 4, 5 vezes, porque eu entendi como um grito de urgência do Espírito Santo. Eu entendi a live de ontem como um chamado do Espírito Santo dizendo para nós, cheguem mais perto. Eu entendi como a urgência, não é? Como a necessidade deste século, a necessidade desta última hora da igreja na terra, que é a necessidade de nos aproximarmos, nos rendermos ao Senhor. E eu fiquei assim ontem o dia inteiro, como disse para você, coloquei meu fone de ouvido enquanto eu trabalhava e eu ouvi umas 4, 5 vezes. E por quê? Porque a necessidade é o que Deus deseja de nós, né? E quando você encontra isso, você olha e fala, Senhor, é isso. E como tem sido precioso esse tempo, como tem sido maravilhoso esse tempo, como o Senhor tem nos ensinado, não é? E nós entendemos que quando aprendemos do Senhor, tudo muda. Deus, Ele não deseja nos trazer ensinos de estratégias, mas Deus, Ele deseja nos trazer ensinos de princípios que nos levem para mais perto dEle, que nos faça conhecê-lo. Não podemos segui-lo de longe. Todas as pessoas que seguiram a Jesus de longe tropeçaram. Bom dia, Gi. Bom dia, paz do Senhor, Hugo. Todas as pessoas que seguiram Jesus de longe caíram. Isso é notório. Pedro seguiu Jesus de longe e seguindo Jesus de longe caiu. A paz do Senhor, Claudete, bom dia. Todas as pessoas que foram anônimos, que não se aproximaram do Senhor, ou caíram, ou então viveram uma vida medíocre. Mas quando nós nos aproximamos dele, a paz do Senhor, bom dia, Sidney, que saudade, glória a Deus, bom dia, Simone, a paz do Senhor. Todas as pessoas que se aproximaram do Senhor, elas viveram algo intenso em Deus, elas viveram algo profundo em Deus. Então eu entendi a live de ontem como o Senhor realmente dizendo, como disse a Moisés, chega aqui para perto de mim, vem aqui para perto de mim. Bom dia, Tati. E isso faz toda a diferença. E nesta manhã, o Senhor tem algo especial para nós. Bom dia, agora é a Tati de Taubaté, Tati Tomé. Bom dia, Tati. O Senhor nesta manhã, Ele quer nos falar algo tão especial. O Senhor nesta manhã, Ele tem mais sobre isso. Para você que é novo aqui, eu quero dizer que nós estamos em um propósito de 40 dias, de um devocional. A paz do Senhor, Dedé e Andréia Bombom, a paz do Senhor, a paz do Senhor, bom dia, Cristina, Ana Cristina, que Deus te abençoe muito. Para você que está chegando agora, é a primeira vez, então, como eu estava dizendo, eu quero lhe apresentar. Nós estamos num devocional de 40 dias sobre oração, todas as manhãs. Bom dia, Eli, bom dia, Márcia, paz do Senhor, bom dia, Sandra, glória a Deus, que bom, assista a todos, Deus tem algo especial. Bom dia, Dani, bom dia, Adri. Nós estamos falando sobre oração, sobre vários personagens, na verdade, da palavra de Deus que viveram a profundidade, a experiência do altar de oração, falando da sua humanidade, falando dos seus desafios, falando do efeito da oração em vários sentidos. E encerramos todas as lives com um clamor, orando ao Senhor para que a palavra ministrada realmente ela surja efeito em nossa vida. Poderíamos fazer uma live sobre diversos assuntos, porque todos os assuntos são pertinentes, são necessários, mas eu acredito, o Senhor, Ele traz ao meu coração que o nosso ponto de partida é o altar da oração. Bom dia, Jeane. Não podemos falar, vamos falar sobre cura da alma. Não existe cura da alma fora do altar da oração.
Podíamos falar assim, vamos fazer uma série de lives sobre perdão. Não existe perdão sem altar de oração. Vamos fazer uma série de lives sobre ministério próspero. Bom dia, Cris. Bom dia, Lígia. Não existe ministério próspero sem altar de oração. Então, nós entendemos que o ponto de partida é um altar de oração. Se não levantarmos um altar de oração, nada da nossa vida fluirá. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz compreender de uma maneira muito profunda a caminhada com Cristo. A oração, ela nos torna íntimos de Deus. Então, esta é a razão por que iniciamos os devocionais sobre oração. Nasceu no meu coração? Certamente não. Não teria capacidade para isso. Isso nasceu no coração de Deus e Deus trouxe até nós. Então, seja muito bem-vindo e talvez você diga como a Sandra, ela é nova aqui conosco e todas as lives. Estamos hoje no 26º dia. No entanto, todas as 25 lives estão salvas. Você pode ir assistindo, como a Sandra disse, é uma maratona, mas você vai assistindo pouco a pouco. Oh, meu Deus! Amém, Rê. Nós vamos orar. A Rê, se não me falha a memória, é Santa Catarina. É isso, Rê? Só me confirma. E ela está dizendo aqui para nós orarmos, porque ela está tendo muita chuva e vento muito forte lá. Alguns lugares estão até sem energia elétrica. Vamos orar para que o Senhor visite de uma maneira muito especial. Me corrija, mas se não me falha a memória, Santa Catarina. Vamos orar, tá bom? Então, e hoje? É isso mesmo, Santa Catarina. E hoje nós temos algo tão especial. Hoje nós vamos falar sobre alguém que não existe outro, não há outro que conheça tão profundamente o altar da oração. E nós vamos falar hoje sobre uma oração no Jardim da Angústia. Então você já sabe, nós vamos falar hoje sobre Jesus, a oração de Jesus no Getsemane e quantas coisas tem, quantas coisas você certamente vai se identificar, você vai conhecer e você também vai entender que no Getsemane tem uma surpresa muito grande, uma surpresa que apenas um evangelista contou, só Lucas fala dessa surpresa que houve no Getsemane, mas essa surpresa tem para a nossa vida também. Antes de nós orarmos, já prepara a tua Bíblia, o teu caderno aí. Bom dia, Cris! Já prepara tudo e eu já vou trazer o texto. O nosso texto de hoje está em Lucas, capítulo de número 22, do versículo 39 ao 46. Mas nós, por conta do tempo, a Sandra está dizendo aqui, poderia nascer um livro dessas lives, iria edificar tantas vidas. Olha, eu não ia contar, mas na verdade é o que Deus ele tem falado comigo. E eu tentei começar a escrever, né? Apenas olhando. E ele disse para mim que não. Que era para mim assistir todas as lives e separar todas as chaves que ele deu. Então, sim, essas lives vão se transformar num livro. E aí eu já peço para vocês colocarem em oração. Estou fora do Brasil. Então, existe uma outra forma, mas vai. Nós já começamos. Eu sei que Deus vai pôr pessoas para me ajudar. Eu não falo inglês, tá? Então, eu sempre preciso de alguém para me ajudar a desenrolar as coisas aqui. Eu sempre preciso de alguém, né? Mas eu sei que Deus vai trazer essa pessoa que vai estar comigo, que vai me ajudar a desenvolver tudo isso, que vai me levar nos lugares que eu preciso ir, que vai trazer pessoas para minha vida e eu sei que Deus vai também me ajudar. Eu sei que hoje nós temos tantas formas, né, plataformas, eu não entendo nada disso. Mas Deus só disse assim para mim, e Ele falou comigo ontem, Ele só disse assim para mim, falou assim, escreve, só escreve. E depois eu vou fazer o restante. Então eu vou escrever e ele vai fazer, ele vai me ensinar como, que plataforma, como esses livros vão chegar ao Brasil, até porque nós temos uma infinidade enorme de gente aqui que é do Brasil e que quer esses livros, vai chegar no Brasil. Vai chegar aqui no Canadá, né? Vai estar aqui no Canadá e vai chegar em todas as partes, Eu quero dizer para você, Sandra, que isso ia ficar num segredo, não ia contar. Mas quando você traz isso, então saiba que não foi você. Deus testificou ao teu coração, porque é o que Deus falou para mim. Deus falou para mim e Ele me fez entender muita coisa. Então, sim,
esses devocionais, esses 40 devocionais se transformarão num livro. Amém? E Deus vai trazendo, né? E não é do meu jeito, porque Ele mesmo disse para mim, eu não quero que você escreva. Simplesmente, pegue de novo o papel. Eu quero que você ouça as lives. Porque as chaves não estão nos seus esboços. As chaves estão no que eu falei no momento. Então, nós vamos sim. Então, voltando aqui. Glória a Deus, Sandra. Você é uma mulher de Deus, viu? Não enterre de jeito nenhum essa sensibilidade que você tem para o Espírito Santo. Nosso texto, então, de hoje está em Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao versículo 46. Amém? E nós vamos ler, por conta do horário, nós vamos ler apenas o versículo 41 e 42. Vamos já orar? Vamos orar, né? Nós dependemos dele aqui. Se ele não estiver aqui, nada acontece. É ele que faz a diferença, é ele que muda tudo, é ele. Amém? E muito obrigado, Damares. Com certeza eu vou precisar de você. A Damares, ela é a minha tradutora. Então, quando eu vou ao médico, a Damares que vai comigo, se eu preciso de fazer alguma coisa, a Damares, porque ela fala inglês. Então, é ela, e ela, além de falar inglês, ela é uma mulher cheia de Deus, de uma humildade imensa, de um altruísmo gigantesco. Então, saiba que você já está nisso. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. Senhor, eu te louvo, 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 eu te louvo por esta manhã. Oh, amado da minha alma, Senhor, vem, nós te chamamos, Senhor. Nós te chamamos porque declaramos com os nossos lábios que sem a Tua presença nada adianta. Foi o que o Senhor ministrou ao nosso coração ontem. Nós não queremos um anjo, nós queremos a Tua presença. Moisés disse a Tua presença e nós falamos nesta manhã a Tua presença. Oh, meu Pai, meu Deus, que aonde, Senhor, essa live chegar de hoje, aonde, Senhor amado, ela, Senhor, meu Deus querido, alcançar, que vidas sejam transformadas, que, Senhor, o fogo do Teu Espírito arda. As minhas palavras, elas podem promover uma emoção momentânea, mas a Tua palavra gera transformação. As minhas palavras, Senhor, elas podem até causar admiração, nada mais, mas as Tuas palavras não, Senhor. As Tuas palavras curam, as Tuas palavras restauram, as Tuas palavras mudam. E nesta manhã nós estamos clamando, vem, traz os Teus segredos, Pai. Eu leio sobre o Getsemane, Tu conheces o Getsemane. Eu falo, Senhor, meu Deus, hipoteticamente sobre, Senhor, os eventos do Getsemane. O Senhor sabe descrevê-los com propriedade, porque esteve lá. Então vem e fala conosco nesta manhã. Senhor amado, meu Deus, que vidas sejam tocadas, que a Tua glória seja, Senhor, presente, que, Senhor amado, pessoas que estão desanimadas, desfalecendo, encontrem ânimo nesta manhã, Senhor. Há um lugar mais profundo, como o Senhor falou ontem. Há um lugar, e Senhor, eu sei que não é fácil acessar esse lugar muitas vezes. Há uma batalha tão grande, mas, Senhor, nós queremos acessar esse lugar secreto, o altar da oração. Em nome de Jesus, não queremos passar por ele, mas queremos morar, habitar nele. Oh, Pai, foi assim que o Senhor disse, meu Deus, para Jacó. O Senhor disse a Jacó para que ele fosse a Betel e habitasse ali. Precisamos habitar em Betel, precisamos habitar no lugar da intimidade. Vem nesta manhã, Senhor, e fala. Eu confesso que sou totalmente dependente, eu me rendo a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que manhã preciosa. Então vamos começando. A você que já vai chegando, fique aqui conosco. Deus tem uma palavra. A nossa palavra não é motivacional. A nossa palavra é um clamor, é um desejo ardente, mostrando o caminho do altar da oração, porque é ali que todas as coisas são transformadas na nossa vida. Então vamos ler o nosso texto de hoje. O nosso texto está em Lucas, capítulo 22, como disse para você na sua casa, depois vai ler do 39 ao 46. Mas nós aqui, por conta do tempo, vamos ler apenas o 41 e 42, que diz assim: E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo:
Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Então, hoje falaremos sobre o homem que nós ainda não falamos nesses 26 dias, não é? Falaremos hoje sobre Jesus. Não há ninguém mais apropriado para que falemos acerca de oração, usando-o como base como Jesus. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, a vida dele foi pautada em oração. O que mais nós vemos é a frase: Jesus sobe ao monte a orar, Jesus se retira para orar, e antes de escolher os discípulos, Jesus ora. A vida de oração de Jesus, ela era extraordinária. Não existe, não há ninguém, mesmo ele tendo o nome, né, sendo na verdade o Filho de Deus, ele deixa-nos o exemplo de uma vida de oração. Dri, o livro de Lucas é no capítulo 22, do versículo 39 ao 46, tá bom? E esse é o grande exemplo. Todos os momentos de Jesus ele estava em oração. No momento de muita alegria, ele orava. No momento de decisão, ele orava. No momento de que precedia aos milagres, ele orava. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, antes de chamar Lázaro para fora, ele ora e ele diz: Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Então nós percebemos o que? Bom dia, Ivan. Nós percebemos que a vida... Bom dia, Bia. Não se atrasou, nós estamos começando agora, tá bom? Hoje eu também me atrasei. Uma vida de oração. Mas nesta manhã nós vamos falar de um episódio, o avião de todo dia. Nós vamos falar de um episódio tremendo que traz umas lições tão grandiosas sobre a oração. E como você já ouviu, como nós já falamos, nós falaremos sobre o Getsemane. Quantas lições preciosas nós encontramos no Getsemane. E eu quero abrir um parêntese bem grande. Todos nós passaremos pelo Getsemane. Se você não passou, aguarde, você vai passar. Ninguém consegue viver uma vida de honra, de presença, de intimidade sem passar pelo Getsemane. Getsemane é parada certa para todo cristão. Mas o Getsemane é um lugar só de perda? Não. A paz do Senhor, Zenaide, missionária Zenaide, que bom que você está aqui, conseguiu acompanhar hoje o Getsemane ao vivo, não é? Porque você sempre assiste. O Getsemane, o significado dele já é poderoso. Getsemane significa prensa de azeite. Esse é o significado de Getsemane. E nós vamos entender como Jesus vai para esse Getsemane. Getsemane é um lugar onde é extraído o que temos de melhor no momento da dor. Getsemane é um lugar de transformação. E a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, a Bíblia diz que antes de Jesus subir ao Monte das Oliveiras, ele canta um hino. Haviam acabado de celebrar a ceia, né? A celebração da Páscoa. Jesus havia servido aos discípulos, Jesus havia falado sobre o traidor, João havia deitado a cabeça no peito de Jesus, enfim, e quando termina, Jesus canta um cântico. Jesus sabia que iria para o Getsemane? Sim. Jesus sabia o que lhe aguardava? Sim. Jesus sabia que o seu momento estava sendo chegado? Sim. Mas ele opta não por se lastimar, mas por cantar. Ele opta por quê? Por adorar. Ele canta. Mateus é categórico em dizer: e eles cantam um hino. Então eu quero lhe dizer para você, aleluia, não perca o espírito adorador. Alessandra, estou caminhando para o Getsemane, as coisas estão ficando difíceis. Alessandra, está tendo um momento, cante, adore, celebre. Como é difícil cantar quando nós estamos indo para o Getsemane. Como é difícil cantar quando nós estamos caminhando para um momento de dor. Como é difícil cantar quando parece que tudo
Tudo é uma incógnita, tudo está tão complexo, mas hoje a nossa chave de entrada que nos conduzirá à vitória é cantar, mesmo indo para o Getsemane. A Bíblia fala que ele sai com os seus 11 discípulos. Judas já não estava mais, Judas havia se retirado e ele vai com os 11. Mas preste bem atenção, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras. A Bíblia não está dizendo, e ele saindo para o Getsemane, por quê? Porque, na verdade, o Getsemane era um jardim. O Getsemane era um jardim particular que ficava no Monte das Oliveiras. Então, você não chega ao Getsemane se não estiver na rota do Monte das Oliveiras. Então, ele está indo e todos estão subindo. Os 11 discípulos estão subindo um Monte das Oliveiras, mas apenas os íntimos entram na profundidade do Getsemane. Os 11 sobem ao Monte das Oliveiras, os 11 chegam diante do portão do Getsemane. Então entenda, o Getsemane é um lugar particular. A paz do Senhor, Celina, estava sentindo a sua falta. Preste atenção, eu quero que você abra sua mente para isso. Getsemane é lugar particular. Porque, na verdade, o Getsemane era uma propriedade particular que ficava no Monte das Oliveiras. Getsemane é um lugar particular. Getsemane é um lugar para íntimos. Getsemane é um lugar para amigos. Jesus, bom dia dos anjos, a paz. Jesus seleciona quem entra no Getsemane. Então, nós vamos hoje destruir essa ideia. Márcia, você está vivendo esse momento de Getsemane, então ouça, você vai entender muita coisa nessa manhã. Nós vamos desmistificar isso, que não, se está no Getsemane é porque está em pecado, se está no Getsemane é porque o diabo está se levantando, não. Deus escolhe quem vai passar pelo Getsemane. E só entra no Getsemane amigo, só entra no Getsemane os íntimos. 11 subiram o Monte das Oliveiras. 8 chegam só no portão. 3 entram para dentro. Jesus chama 3. Jesus leva 3. Eu quero dizer, bom dia, Lígia. Senti sua volta ontem, viu? Que bom, mas fica aí. Eu não sei se você é que nem eu, que bota o fone de ouvido. Deus tem algo especial para nós nesta manhã. Então eles sobem. 8 fica ali. E Jesus diz assim, os 3 entram. Getsemane é propriedade particular. Getsemane é lugar... Glória a Deus, Celina. Getsemane é lugar dos íntimos. Getsemane é lugar dos amigos. Getsemane, todo Getsemane tem um portão. E só atravessa esse portão quem o Senhor quer. Ninguém cai de paraquedas no Getsemane. O Getsemane é um lugar onde Deus coloca. Quem tem a chave do Getsemane é o Senhor. Quem abre o portão do Getsemane é o Senhor. Então entenda, esse tempo de Getsemane na sua vida é proposital e você vai compreender. Então 11 vão, 8 ficam no portão e 3 entram. 3 entram nesse Getsemane, nesse lugar cuja o significado é prensa de azeite. A Bíblia diz que Jesus, quando chega, Mateus diz isso. Preste atenção nisso, olha. Jesus sai do cenáculo e canta. Jesus sobe todo um Monte das Oliveiras na companhia dos seus discípulos. Jesus chega no portão e Jesus deixa os 8 e Jesus vai com os 3. E a Bíblia diz, e quando ele chega, e eu quero até ler isso, porque isso é profundo. Gente, hoje a gente vai ter que ir de um lado para o outro nos evangelhos, tá? Se você não entende muito, saiba que é importante que você leia todos os evangelhos, eles se completam, tá bom? Aqui, ó. Versículo 36 do capítulo 26 diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse seus discípulos, assentai-vos aqui. E levando consigo a Pedro, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, o que isso quer dizer? Quando eles... gente, hoje, para quem está entrando agora, tá? Aqui no Canadá é verão.
tá? E tá terminando já o nosso verão. E os vizinhos, é o momento que eles limpam o jardim, é o momento que eles cortam grama, é o momento que eles tiram folha. E esse barulho é da máquina, tá? E se o barulho permanecer assim, a gente fica por aqui mesmo, tá? Porque às vezes é rapidinho, eles param. Mas se aumentar, então eu tenho que sair. Mas vamos tentar ficando aqui, vocês conseguem ouvir minha voz, não é? E Deus vai falando com a gente. Então eu acho interessante quando eles chegam no jardim do Getsemane, diz, começou a angustiar-se, entristecer-se. Ele sobe o Monte das Oliveiras sabendo, mas quando chega lá, então eu quero lhe dizer, Getsemane é o lugar onde as nossas emoções afloram. Getsemane é o lugar onde os nossos sentimentos afloram. Getsemane é o lugar onde parece que toda a dor do nosso coração que estava escondida explode. Getsemane é um lugar onde parece que Deus ele vai movendo. Então eu quero lhe dizer, talvez você está vivendo um momento de tanta angústia, de tanta tristeza, e você está dizendo, Deus me abandonou. Não, Deus te colocou no jardim, Deus te colocou no Getsemane, Deus te colocou num lugar onde você vai ter uma experiência extraordinária. A paz do Senhor, irmã Terezinha, Deus te colocou lá. O Getsemane é um lugar onde as nossas emoções vêm à tona. Preste atenção, o Jesus que cantou há 1 hora atrás, o Jesus que lavou os pés dos discípulos há 1 ou 2 horas atrás, o Jesus que trouxe um sermão, Jesus que orou pelos discípulos há algumas horas atrás, agora tá ali. E o Mateus, o evangelista, diz assim, ele começou a entristecer-se, a angustiar-se. Quando eu falo de tristeza é um nível, mas quando eu falo de angústia é algo profundo, é como se algo tivesse aqui dentro, revolucionando, nos matando, nos oprimindo. Bom dia, Josi. Mas eu quero lhe dizer, é Getsemane, segura firme, aguenta firme, há algo especial. E a segunda coisa que eu vejo, Getsemane é o lugar onde abrimos o coração, esperando um apoio, e nem sempre acontece. Getsemane é o lugar onde parece que nós ficamos mais vulneráveis. Getsemane é um lugar onde a gente fica mais carente. Getsemane é um lugar onde aquela pessoa que sempre diz assim, não, eu não preciso de ninguém, você começa a sentir falta das pessoas. Getsemane é um lugar onde parece que as nossas carências, elas começam assim a brotar. Alessandra, de onde você está tirando isso, irmãos? Irmãos, hoje nós temos muitos homens por aqui. Você vai ler todos os evangelhos, você nunca vai ver Jesus falando das suas dores, das suas angústias para ninguém. Jesus tem fome, mas ele não fala, ele não verbaliza. Você não vê Jesus falando, olha, eu tô triste, olha, eu tô cansado, olha, eu tô angustiado. Não, você não vê. Mas no Getsemane, então você vai marcar os 2 textos. Você vai ler também Mateus 26, do 36 ao 46, tá? Agora eu estou usando Mateus. No Getsemane, a Bíblia diz assim, e então lhes disse, então Jesus disse para os 3 amigos, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O Jesus que curou, o Jesus que pregou os melhores sermões, o Jesus que fez maravilhas, o Jesus extraordinário, agora olha para os discípulos e diz assim, a minha alma está angustiada até a morte. Por quê? Porque Getsemane é o lugar onde as nossas carências se revelam. Getsemane é um lugar onde você se torna tão carente. Getsemane é um lugar onde a tristeza aqui dentro, a angústia aqui dentro é tão grande que você quer alguém. E onde você diz isso? Jesus, o Filho de Deus, após expressar toda a sua dor, ele diz assim, fiquem aqui comigo. Irmão, pensa bem. Dá para você entender isso? Eu estou falando de Jesus. Jesus no Getsemane, ele fala da sua dor, ele fala da sua angústia, ele diz, fica aqui comigo. Sabe, nas entrelinhas, não deixa eu sozinho nesse momento, não. Getsemane é exatamente isso.
Quando a gente passa pelo Getsemane, sabe? Às vezes a gente já pregou as melhores mensagens, cantamos poderosamente, fizemos proezas, sempre fomos a pessoa forte, sempre fomos a pessoa que alguém está com problema. Vem cá, eu quero orar, vem aqui, eu vou orar por você. Fomos sempre a pessoa das campanhas de jejum, fomos sempre as pessoas dos propósitos de oração, fomos sempre as pessoas da madrugada. Mas quando o Getsemane chega, quando a gente chega no Getsemane, porque como disse a você no início da live, Getsemane não é um lugar que caímos de paraquedas, Deus escolhe. Getsemane é propriedade particular. Getsemane é um jardim que fica no Monte das Oliveiras, mas tem um portão e não é qualquer um que entra. O Monte das Oliveiras é para todo mundo, o jardim do Getsemane é só para quem é íntimo e Deus só coloca lá dentro quem Ele quer, quem tem a chave. Você está compreendendo? No Monte das Oliveiras todo mundo podia entrar, mas no jardim do Getsemane era propriedade particular. E no Monte das Oliveiras a igreja entra, no Monte das Oliveiras a igreja vê glória, no Monte das Oliveiras a igreja ouve o sermão do monte, no Monte das Oliveiras a igreja recebe os pães da multiplicação, mas no Getsemane é só quem Deus escolhe. No Getsemane é só quem Deus quer. Getsemane é lugar de íntimos. E às vezes quando nós estamos nesse Getsemane, como continuando o raciocínio, sabe, há uma carência tão grande, a dor é tão grande, e talvez aquela pessoa que nunca verbalizou as suas dores começa a verbalizar. A pessoa que nunca falou das suas angústias começa a falar. E é o momento que alguém começa a dizer, nosso Deus, mas é tão cheio de Deus e está falando das suas dores. Ei, não julgue, ele está no Getsemane. Ele está no Getsemane. E o Getsemane nos faz querer verbalizar. Por quê? Porque a angústia é tanta que você quer verbalizar. Talvez você está dizendo, mas aquela pregadora, aquele pregador parece ser tão forte e agora está falando das dores dele. Ele está no Getsemane. E ele não caiu lá de paraquedas, não. O pai chamou ele para ir para o Getsemane. Ah, mas essa irmã sempre está falando. Está no Getsemane. Respeita quem está no Getsemane. Entenda quem está no Getsemane. O Getsemane é um lugar onde a gente verbaliza mesmo as nossas dores. Getsemane é um lugar onde você quer um apoio. Getsemane é um lugar de carência. Jesus, o Filho de Deus, olha para os três amigos e diz, fica aqui. Não parece uma coisa, a gente passa por cima disso, né? A gente nem lê isso. Mas Jesus está dizendo, fica aqui. Não vão embora não, fica aqui. Getsemane é um lugar onde você quer alguém com você. Getsemane é um lugar onde você quer um companheiro de oração. Getsemane é um lugar onde você está te falando assim, fica aqui comigo, guerreia essa batalha comigo, não me deixa aqui sozinho. Getsemane é esse lugar, e eu volto e eu vou falar isso até o final. Deus coloca no Getsemane. Getsemane não é para qualquer um, Getsemane é para amigo. E no Getsemane a gente está sempre dizendo, fica aqui comigo. No Getsemane a gente sente uma carência tão grande, a gente quer alguém. No Getsemane parece que a gente esquece aquela palavra, não, o que importa é a presença de Deus. A gente sabe que é a presença de Deus, mas a gente quer um amigo. Mas no Getsemane é o lugar onde você quer um amigo. Mas ele some. É um amigo, mas naquele momento ele tem uma atitude que você não esperava. Por quê? Porque Jesus escolheu os amigos. Eu disse a você que ele subiu o Monte das Oliveiras com 11, mas só entrou para dentro do jardim 3. E ele olha para esses 3, fica aqui comigo. Quem eram esses 3? Foi os 3 que foram na casa de Jairo, foi os 3... que estiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Foram os 3 que estiveram nos momentos mais especiais de Jesus. Então o que Jesus pensa, não é? Vamos agora falar do Jesus homem. Não estou falando de Jesus Deus, estamos falando de Jesus homem. Eu acho que ele pensa assim, eles estiveram comigo nos momentos de glória. Eles estiveram lá no Monte da Transfiguração, onde eles me viram como eu sou realmente. Eles me viram na minha glória. Então se eles estiveram no Monte da Transfiguração, agora no Getsemane vai estar. Mas eu quero te dizer, tem pessoas que não é por maldade, não. Eles só estão preparados para estar com você no Monte da Transfiguração. No Getsemane eles vão dormir, vão te deixar. E não pegue ranço, não pegue raiva. Há um propósito maior.
O que você quer dizer? Tem gente que só consegue estar no seu momento de glória, mas no seu momento de dor não vai estar. Tem gente que só consegue estar com você no Monte da Transfiguração, só consegue estar com você no Monte do Tabor. Tem gente que só consegue estar com você quando a glória é grande, o brilho é grande, o poder é grande. Mas no dia que você passar pelo Getsemane, eles vão dormir. Eles não vão vestir a camisa, eles não vão comprar a tua briga, não adianta. E posso dizer uma coisa? É Deus. O Getsemane nos leva a estar mais perto de Deus. Getsemane é lugar sim de decepção, mas Getsemane também é lugar de perdão. Getsemane é lugar de entender. Jesus diz, fica aqui comigo, eu vou ali orar. Mas sabe o que acontece? Os discípulos dormem. Então Getsemane é um lugar de carência. Getsemane é um lugar onde as nossas emoções afloram. Getsemane é um lugar que você quer verbalizar a tua dor. Mas Getsemane também é um lugar onde você vai ficar sozinho. Getsemane é um lugar de renúncia. Depois que Jesus diz aos discípulos, fiquem aqui porque eu vou orar. Vela comigo. E eu acho interessante. E indo um pouco mais adiante, Getsemane é lugar de secreto. Jesus, ele queria os amigos, mas ele está dizendo, fica aqui, mas a oração que eu vou fazer, eu vou mais adiante. Eu quero dizer para você, vá mais adiante. Vá mais adiante, você precisa andar um pouquinho mais. Sabe que nas entrelinhas está dizendo? E ele entra para dentro do Getsemane. E ele vai mais para dentro do Getsemane. E ele se aprofunda no Getsemane. Apesar de ter pedido aos discípulos, fiquem aqui, Jesus sabia, eles atravessaram o portão, mas eles não vão conseguir ir aonde eu vou. Fiquem aqui, eu quero falar uma coisa para você. Tem gente muito boa, tem gente maravilhosa, tem gente que Deus pôs na sua vida, mas nesse momento eles não vão conseguir ir mais adiante. Eles não vão conseguir se aprofundar no Getsemane. Eles não têm a estrutura para se aprofundar. Então vai mais longe. Se aprofunda nesse Getsemane. E Jesus se aprofunda. E ele faz o quê? Ora. Ele ora. Lá embaixo no cenáculo ele canta, mas lá no Getsemane ele ora. Entenda uma coisa, saiba a hora de cantar, mas saiba a hora de orar. Não inverta as coisas. Ele ora. E que oração é essa? A oração de renúncia. Ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu acho isso tão interessante. Getsemane é lugar onde eu entrego as minhas vontades. Getsemane é o lugar da renúncia. Getsemane é o lugar da rendição. Eu não sei, Senhor, o que tu vai fazer, não é o que eu quero passar, mas faz a tua vontade. É se render. Deus te levou a esse Getsemane para que você se renda. Entregue a tua vontade. A Rê está dizendo, é um momento único, só você e ele. Por isso o próprio Deus permite que até os que nos são íntimos dormir. É verdade. É verdade. Deus permite porque é só você e ele. E eu quero dizer, nesse Getsemane é lugar de entregar. Entrega a tua vontade, entrega os teus planos, entrega. Você está tão resistente. Você está dizendo, não, eu não vou passar por isso, eu não vou viver isso. O Senhor diz, se renda. Se renda. Se renda. Getsemane é lugar de entregar a nossa vontade e dizer, Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero viver isso, eu não quero perdoar, eu não quero. Mas, Senhor, eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Faz a tua vontade, faz a tua vontade. Senhor, não era o meu sonho, mas aconteceu. Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu me rendo, eu não quero mais brigar, eu não quero mais lutar, eu não quero, eu me rendo. Era como se Jesus estivesse dizendo, tá doendo, Senhor, tá doendo, Pai, tá doendo. A minha humanidade tá aflorando, tá doendo, as minhas emoções, tá aqui, mas faz a tua vontade. Era como se ele estivesse dizendo, o Jesus Deus está aqui para cumprir, bradar, está consumado. Mas o Jesus homem sabe o que vai viver.
O Jesus homem sabe que o pecado da humanidade inteira vai estar sobre mim. O Jesus homem vai passar por um momento de separação entre Deus e o Pai. O Jesus homem sabe de tudo isso. Mas ei, faça a sua vontade. Se renda. Se renda. Se renda exatamente, Lu. Na pressão, Jesus orou com toda intensidade. Lucas vai dizer, agora a gente volta para Lucas, que ele ora de tal forma que o seu suor se transforma em gotas de sangue, os seus vasos se dilatam e começa a sair. Era intensidade, era uma oração que ela nascia no espírito, ia para a alma e se transferia para o corpo. O espírito sente, ele diz: o meu espírito está angustiado, as emoções estão afloradas. Ele diz assim para os discípulos: a minha alma está angustiada. E aí, quando Lucas escreve, o corpo físico dele é abalado, porque o suor se transforma em gotas de sangue. E, gente, é uma oração intensa. Getsemane não tem meio termo. Getsemane é o lugar que você troca as palavras por lágrimas. Getsemane é o lugar onde você chora. Getsemane é um lugar onde você grita. Getsemane é um lugar onde você perde todos os protocolos. Getsemane é um lugar de intensidade, Getsemane é um lugar onde você percebe que nem todo mundo vai vestir a camisa com você. Jesus ora a primeira vez e quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Eu vou substituir essa palavra, discípulos, por amigos. Quando ele volta, os amigos estão dormindo. Os amigos não perceberam um momento, os amigos parece que não estão entendendo. E eu uso as palavras da Rê. Getsemane é um lugar de solitude. Getsemane é onde o próprio Deus permitirá que os amigos durmam. Eu quero lhe dizer, eu imagino, tá, no meu coração, a decepção. Jesus havia dito: fica aqui comigo, não me deixa. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Você já viveu isso? No seu momento de maior dor, quando você vai olhar, os seus amigos estão dormindo. Os seus amigos estão mais preocupados com eles do que com a sua dor. Eles estavam cansados, é bem verdade. Jesus vai dizer: olha, vamos, vocês estão cansados. Mas eu imagino que Jesus pensou, não é? Que eles coloquem a minha dor acima do cansaço deles. Mas não, o cansaço deles estava na frente. Getsemane é um lugar onde você se depara com situações onde os amigos colocam os objetivos deles, as vontades deles, as coisas deles acima da sua dor. E o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Não, continua, é Getsemane, porque tem uma surpresa no Getsemane. E como eu disse para você, é uma surpresa que só Lucas fala. Só Lucas. E o que ele faz? Quando ele volta e vê os discípulos dormindo, ele diz: chega, cansei, que decepção. Ele volta a orar de novo, a segunda vez. Não permita que as decepções que você sofreu te arranque do altar da oração. Não permita que as dores causadas por pessoas a quem você sempre chamou de amigo tirem você do altar da oração. Quando Jesus vê os discípulos dormindo, Jesus até diz para eles, Jesus fala para eles: nenhuma hora vocês puderam velar comigo. Vocês não puderam ficar uma hora acordado. Então você percebe que Jesus está extremamente decepcionado. Getsemane é um lugar de decepção, gente. Getsemane é um lugar onde a gente se surpreende. Getsemane é um lugar onde que as pessoas que nós chamamos de amigo, eles dormem. Getsemane é o lugar onde as pessoas que a gente sempre confiou deixam a gente no vento. Mas o que eu vou fazer? Jesus expressa: poxa vida, vocês não conseguiram. Mas o que Jesus faz? Indo segunda vez. Não é o abandono dos amigos que pode te tirar do altar da oração. Alessandra, eu desisti da caminhada cristã porque eu me decepcionei com os crentes. Não é o abandono dos crentes que pode te tirar do altar da oração. Alessandra, eu desisti do meu ministério, porque no momento que eu mais precisei, dormiram e me deixaram.
Não é um abandono das pessoas que podem roubar você do lugar secreto. Vai ter decepção, sim. Vão deixar você no vento, sim. E olha, eu lamento te dizer que isso não vai acontecer 1, 2, 3 vezes, vai acontecer muitas vezes. Mas faça como Jesus. Getsêmani é lugar também de persistência. Getsêmani é lugar de perseverança. Getsêmani é o lugar onde todo mundo me abandonou, mas eu continuo no secreto. Jesus vê, Jesus exterioriza a sua decepção. Poxa vida, vocês não conseguiram velar comigo. Eu imagino que Jesus está pensando, vocês conseguiram ficar vendo o corpo da menina, da filha de Jairo morto. Vocês conseguiram passar uma noite inteira pescando, mesmo quando não deu nada certo. Vocês conseguiram ser meus garçons lá no deserto, entregando os pães. Vocês conseguiram, mas agora vocês não conseguiram ficar aqui comigo velando. É aquele momento que você diz para alguém, poxa vida, você conseguiu andar comigo para ir na festa. Você conseguiu andar comigo quando eu pregava, você me acompanhava nas pregações, você conseguiu andar comigo quando eu fazia churrasco na minha casa, você conseguia andar comigo quando eu estava debaixo dos holofotes, mas agora, no momento da minha dor, você dorme. Era isso que Jesus estava dizendo. Gente, Getsêmani é isso. Getsêmani é o lugar onde você espera que as pessoas estejam com você e elas não vão estar. E aí eu volto lá, mas Getsêmani não é lugar para todo mundo, é lugar para quem Deus escolhe. A igreja inteira sobe no Monte das Oliveiras, mas só os amigos de Deus entram para o Getsêmani. Monte das Oliveiras é público, Getsêmani é propriedade particular, Getsêmani é propriedade privada. Bom dia, Gi, que saudade de você, e como é bom tê-la aqui. Getsêmani é propriedade privada. Getsêmani, então tudo que acontece no Getsêmani está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo nesse momento na tua vida está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo, Alessandra, glória a Deus. A Márcia está dizendo, no meu último Getsêmani, meu esposo veio para Jesus. Dessa vez sei que vai ser algo maravilhoso. Vai. Você vai ver que vai. Pode ter certeza. Jesus leva para o Getsêmani para ser algo extraordinário. Oh, Deus, eu estou sentindo Deus aqui, meu Pai. Quando começo a ficar assim, eu estou sentindo Deus. O Senhor hoje está dizendo para cada um de nós, para cada um de nós, para cada um de nós. Ei, não permita que as decepções te tirem do Getsêmani antes do tempo. Jesus vê os discípulos orar, ou melhor, dormir. Jesus vê os discípulos lá sem comprar, sem vestir a camisa. Jesus fala, fiquei decepcionado com vocês, mas Jesus volta a orar de novo. Você pode até ficar decepcionada. Você pode até ficar triste. Você pode até olhar e falar assim, poxa vida, não esperava. Mas você não pode parar. Volta a orar. A Bíblia diz, Jesus volta a segunda vez. E ele vai lá. E qual que é a oração? Ele podia agora voltar na segunda vez e mudar a oração, né? Poxa vida, Pai, olha, né? Tô decepcionado, olha eles aqui. A oração não muda. Jesus volta a segunda vez e diz a mesma coisa. Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Sabe o que ele está dizendo? Não é o posicionamento dos meus amigos que muda a minha oração. Não é o posicionamento de abandono dos meus amigos que muda o meu propósito. Não é a minha decepção que muda o meu propósito. Eu posso me decepcionar, mas o propósito é o mesmo. Eu posso ficar triste, mas o propósito é o mesmo. Eu posso viver coisas que eu não esperava, mas o propósito é o mesmo. Não permita que a decepção que você está vivendo no Getsêmani mude o teu propósito de vida. O teu propósito ainda é renúncia. O teu propósito ainda é estar no altar da oração. E aí eu vejo algo interessante. Ele volta de novo. E o que ele encontra de novo? Os discípulos continuam dormindo. E a Bíblia diz, porque os seus olhos estavam carregados. Não adianta você querer colocar uma visão sobre alguém no Getsêmani que ele não tem. Você está entendendo? Não adianta. Não coloque. A visão é tua. A urgência é tua. Quem tem sede é você. Quem está sentindo a dor é você. Então, entenda isso. Os olhos dele estavam carregados. Jesus olha, dorme agora, podem repousar. A minha hora está chegando. E eu acho tão interessante isso.
Mas Lucas nos traz algo muito especial. Lucas diz que quando Jesus está ali orando intensamente, os discípulos dormindo, enfim, há uma citação muito especial que só Lucas coloca. Lucas diz assim, quando ele se rende, ele diz assim, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. O pai não respondeu. Porque naquele momento todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. Isaías diz que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Mas sabe, eu quero pensar aqui na minha cabeça sonhadora, que é como se o pai dissesse assim, ei, eu não vou lá responder, mas vem cá, anjo, conforta o meu filho. O que você quer dizer? Os amigos continuaram dormindo. Como diz a Lu, o silêncio de Deus continuou. Mas veio um anjo para confortar. Talvez a situação não vai mudar, mas o Senhor vai trazer um conforto, o Senhor vai trazer um anjo para confortar. Talvez esse anjo sejam anjos inusitados. Talvez esses anjos sejam anjos que apareçam repentinamente. Talvez, sabe, são mensagens que vão surgir de repente. Talvez é um abraço de alguém desconhecido. Talvez é algo que nasça daqui de dentro para fora, mas eu quero lhe dizer, vai ter uma surpresa nesse Getsemane, vai ter, você não vai perecer, não desista. Deus te pôs nesse Getsemane, foi Deus, tinha um monte de gente, mas ele pegou e você disse assim, poxa vida, olha, tem um monte de gente, ceiam com Jesus, ouviram Jesus cantar, tá lá, receberam pão, tudo igual eu, e por que só comigo? Porque só íntimos entram no Getsemane. Não olha a dor do Getsemane. Olha a intimidade que você tem com o Pai. Se você olhar para a dor do Getsemane, você sempre vai ver injustiça. Você sempre vai achar por que o outro não vive o que eu vivo. Mas se você olhar pela perspectiva da intimidade, você vai entender porque o meu nível de intimidade com Ele é diferente. Getsemane é para íntimo. Guarde isso na tua cabeça. Monte das Oliveiras é propriedade pública. Getsemane é lugar particular. Getsemane não é para todo mundo. Mas no Getsemane tem surpresa. Então tenha certeza, vai ter uma surpresa inusitada. Só Lucas disse isso. Vem um anjo confortar. Vem um anjo confortar. Às vezes eu tenho a sensação de que todo mundo se barra na dor do Getsemane. E poucos conseguem entender o conforto do anjo. Tem um anjo para vir me confortar. E eu acho interessante. Getsemane é um lugar onde a palavra se cumpre. Jesus vai olhar ali no Getsemane quando está sendo preso. Jesus vai olhar assim, ei, é para que a palavra se cumpra. O que você está vivendo no Getsemane é para que a palavra se cumpra. O que você está vivendo no Getsemane é porque a palavra tem que se cumprir, não é o diabo, é o Senhor. O Senhor está dizendo, está escrito, vai acontecer, mas tenha certeza, vai haver milagre. Getsemane é lugar de cumprimento de palavra, Getsemane é lugar de cumprimento de promessa, Getsemane é lugar de cumprimento daquilo que Deus falou. E tenha certeza, nada termina em vergonha. A palavra do Senhor nos diz que para cada dia de vergonha tem dupla honra. Então entenda, Getsemane é lugar onde a palavra vai se cumprir. Getsemane é lugar de escolha. E vou terminar. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, meu filho, que hoje tem 22 anos, devia ter uns 5, 6 anos, Deus me deu uma mensagem e eu preguei ela. Na época, era a época do DVD, e eu me lembro que eu fiz até um DVD com essa mensagem. E eu falava, o Senhor trazia no meu coração que o Getsemane é lugar de escolhas. Que 3 pessoas passaram pelo Getsemane. Judas passou pelo Getsemane, não com Jesus. Judas entrou no Getsemane com os guardas, queriam prender Jesus. Pedro passou pelo Getsemane e Jesus passou pelo Getsemane. Judas, no Getsemane, escolheu um beijo de traição, um beijo que tinha preço. Um beijo comprado, um beijo que era um sinal, um beijo
Um beijo que lhe custou moedas de prata. Getsemane é lugar que você pode passar pelo Getsemane e negociar seus princípios. O Getsemane, se você entrar no Getsemane, eu não fui convidado, mas você entrar simplesmente para usurpar, você vai negociar valores, você vai negociar princípios. Tem gente que passa pelo Getsemane só para ostentar. Tem gente que diz, olha, eu estou aqui no Getsemane. Mas não, ele nunca entendeu o sentido real do Getsemane. E essas pessoas negociam valores. Havia Pedro também passou pelo Getsemane. No primeiro momento ele dorme, e no segundo, ele pega uma espada que ainda estava escondida. E olha, pelo que a gente entende, não era uma espada grande, era uma espada pequena, não é? E o que ele faz? Ele corta a orelha do soldado. Ele escolheu a espada, ele escolheu a vingança. Na pressão do Getsemane, ele tira a espada que está escondida. A pressão do Getsemane revela o que a gente tem debaixo da roupa. A pressão do Getsemane mostra quem nós somos de verdade. Ele arranca e ele corta a orelha de Malco. No Getsemane, ele escolheu ferir. No Getsemane, ele escolheu matar. No Getsemane, ele escolheu destruir os sonhos de alguém. Por que, Alessandra, você está dizendo? Porque Malco, ele fazia parte da guarda do sacerdócio. Malco, ele era, vamos dizer, um treinim. Malco estava no caminho para se tornar um sacerdote. E quem perdia a orelha, principalmente a direita, porque era onde o óleo ia ser colocado da unção, não podia mais ser sacerdote. Então, Pedro escolheu no Getsemane destruir o sonho dos outros. Pedro escolheu no Getsemane ferir. Pedro escolheu no Getsemane se vingar. Pedro não entendeu que o Getsemane era lugar de renúncia, era lugar de oração. Enquanto Jesus orava, ele dormia. Se você não entender o propósito do Getsemane, você vai machucar as pessoas. Se você não entender o propósito do Getsemane, você vai destruir o sonho das pessoas. Se você não entender o propósito do Getsemane, você vai ser ferido e vai ferir. Por que Pedro fere? Porque Pedro está sob pressão. Por que Pedro fere? Porque, de certa forma, Pedro está sendo ferido. Por que Pedro fere? Porque Pedro percebe que estão roubando aquele a quem ele amava. Então, eu quero dizer para você, quem passa pelo Getsemane sem encontrar o lugar da oração, ele vai ferir porque foi ferido, ele vai destruir sonhos. Então nós estamos vendo duas pessoas, uma passou pelo Getsemane e negociou princípios, vendeu. Outra passou pelo Getsemane e, ao invés de dar vida, destruiu sonhos. Mas Jesus, ele passa pelo Getsemane e ele escolhe a renúncia. Ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus passa pelo Getsemane, mesmo sendo injustiçado, ele cura. Ei, pode estar tudo ruim, eu estou no Getsemane, está difícil, mas eu não vou matar ninguém, eu vou curar. Como você diz isso, Alessandra? Quando ele vê a orelha de Malco, ele pega a orelha de Malco e coloca ela no lugar. Ele cola. Ele põe lá, era como se ele estivesse dizendo, estou devolvendo o seu sonho, Malco. Eu estou restituindo, eu estou colocando no lugar. Você pode estar sendo ferido, mas Getsemane é lugar de cura. Não permita que a dor das tuas feridas lhe torne indiferente à dor do teu próximo. Eu passo pelo Getsemane, mas eu passo curando vidas. Eu passo pelo Getsemane, mas eu passo liberando perdão. Eu passo pelo Getsemane, mas eu consigo ver o cumprimento da promessa. Eu passo pelo Getsemane, entendendo que podem ter me decepcionado, mas eu não desisto do propósito. Eu passo pelo Getsemane, entendendo que vai ter um anjo que vai me confortar. Eu passo pelo Getsemane, mas eu passo em honra. Eu passo pelo Getsemane, entendendo que eu não escolhi estar ali. Ele me levou. Por quê? Porque não sou daqueles que ficam no Monte das Oliveiras, sou daqueles que entram para o Getsemane, porque há intimidade. Nesta manhã, eu quero lhe dizer uma coisa, passe por esse Getsemane, compreendendo que não é castigo, é honra de Deus para a sua vida, ainda que seja difícil entender isso. Passe por esse Getsemane, entendendo que não são as decepções que lhe causaram que podem lhe roubar o propósito. Dormiram, não vestiram a camisa, é verdade.
estavam com você no churrasco, mas na hora da dor te deixaram no vento. Não tem problema. Volte a segunda vez para o altar da oração. E se te decepcionarem de novo, volte a terceira vez. Jesus é decepcionado 2 vezes e nas 2 vezes ele continua no propósito. Não importa, vão te decepcionar mais de uma vez, mas não perca o propósito. Você está no Getsemane, faz parte. Compreenda uma coisa. Getsemane é lugar de carência, sim, vai ter esse momento, não se importe que vão te julgar. Poxa vida, a mulher de pastor, a pregadora, o pregador, o pastor, o missionário, e agora tá assim, deixe pra lá. Jesus, o Filho de Deus, olha para os discípulos e diz: eu tô angustiado até a morte, fica aqui comigo. Talvez não aconteça, mas tenha certeza, a nossa humanidade não traz demérito, tá bom? As nossas dores não nos diminuem, simplesmente mostram que somos vasos de barro e que tudo que tem dentro de nós é um tesouro vindo do Pai. Passe pelo Getsemane, mas faça a escolha certa. Não negocie os seus princípios, não dê beijos que custem alguma coisa por trás. Passe pelo Getsemane, mas não fira, não destrua sonhos de ninguém porque você está sob pressão. Passe pelo Getsemane curando, passe pelo Getsemane devolvendo sonhos, passe pelo Getsemane entendendo que o que está acontecendo com você não é o diabo, é para a palavra se cumprir, e toda a palavra, ela termina bem. Se veio do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de pensamento, ela se cumprirá. No livro de Jeremias: bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. É assim que termina o Getsemane. Passe pelo Getsemane orando. Foi no Getsemane que Jesus fez a mais profunda oração, a oração de renúncia, a oração de entrega. Então, levante um altar de oração nesse Getsemane. Compreenda todos esses princípios. E finalizo dizendo: você não é os 8 que chegam à porta do Getsemane. Você faz parte dos 3 que entram para dentro, e ainda que tenham as suas debilidades, foram escolhidos para testemunhar milagres, foram escolhidos para viver algo extraordinário. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração. E algo aqui bate aqui dentro da minha alma, da minha mente, e eu repito mais uma vez: não permita que as decepções que você sofreu te roubem do propósito. Você vai se decepcionar outras vezes. Não foi a última. Mas entenda que você tem que continuar. Jesus foi decepcionado uma vez e voltou. Foi decepcionado 2 e voltou. Não foi a decepção que ele teve com seus amigos que roubou o seu propósito, que mudou a sua oração. A decepção chegou, mas a oração permaneceu a mesma. Permaneçam mesmo. Faz parte. Faz parte. E Alessandra, e o que aconteceu? Ei, descanse o coração. Depois do Getsemane, tem um Calvário. E no Calvário vai ter um João, que vai estar lá no pé da cruz. Depois do Calvário, tem um jardim, um horto da ressurreição. E lá no horto vai ter um João, não o João discípulo do amor, mas um João Marcos. O João Marcos que fugiu correndo sem roupa e tal. Vai ter lá. Vai ter um João entrando lá no sepulcro. Depois do sepulcro, vai ter uma pescaria lá perto do caminho de Emaús. E lá vai ter um fogo aceso. E o Pedro, que te decepcionou no jardim, que feriu no horto, que te negou, que disse que não te conhecia, vai estar lá junto à fogueira e vai dizer: tu sabes que eu te amo. Então entenda uma coisa no teu coração: o Getsemane, ele não determina o fim. Você não pôs as pessoas erradas na sua vida. Eu errei. Não, Jesus pôs os certos. Jesus levou para o momento da dor o certo. Eles dormiram porque era um propósito. Mas Jesus não sobe para o céu sem restaurar a amizade que tinha com eles. Vai chegar o momento de restaurar. Vai chegar, tenho certeza.
Alguns será na cruz, outro será no lugar da ressurreição, outro será na fogueira, perto do mar da Galileia. Vai chegar. Então não se prenda a esse momento, não crie ranço no seu coração. Deixe essas pessoas que dormiram entre parentes em stand-by. Deixa lá. Deixa lá. Depois da crucificação, houve 40 dias. Em 40 dias o Senhor restituiu tudo. Tenha certeza, vai haver uma restauração. O Senhor vai fazer. Guarde teu coração e entenda. Você não pôs pessoas erradas na sua vida. Elas são as pessoas certas. Simplesmente foram instrumentos de Deus para te levar a um lugar de dependência. No livro de Isaías, capítulo 54, o Senhor diz assim: eu crio o ferreiro, eu crio o que assopra as brasas, eu crio aquele que faz a ferramenta, mas toda a ferramenta preparada não vai prosperar. O que ele está dizendo? Aquilo que você parece que alguém que te fere, fui eu que trouxe, eu criei. Aquele que decepciona, eu coloquei na tua vida. Aquele que fez coisas que te feriu, fui eu que pus lá. E eu pus lá para te levar para mais perto de mim. Mas não permita que isso crie raiz de amargura no seu coração. Entenda que depois do Getsemane tem um Calvário, depois do Getsemane tem um Jardim da Ressurreição, depois do Getsemane tem uma fogueira acesa junto ao mar, e depois da fogueira acesa tem novamente o Monte das Oliveiras. Dessa vez você não passa mais pelo Getsemane, dessa vez tem 500 lá, e simplesmente Jesus olhando e dizendo: ei, estarei convosco todos os dias, estou subindo mas vou voltar. Simplesmente há uma promessa: nunca vou te deixar. Você passou pelo Getsemane, você vai viver algo extraordinário de Deus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Getsemane é para os íntimos. Getsemane, todo Getsemane tem milagre. Getsemane não termina com ranço. Getsemane termina com uma porta aberta para no momento propício haver uma restauração. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, vamos clamar agora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. E não permita que a pressão do Getsemane te faça ferir outras pessoas. Não fomos chamados para ferir. Fomos chamados para restaurar sonhos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que coisa gloriosa. Como é bom falar de um lugar, Senhor, quando nesse lugar o Senhor esteve. O Senhor sabe nos falar, Senhor, exatamente o que passou ali. Oh, meu amado Pai, eu oro com muitas pessoas, Senhor. Eles não estão entre os 8, ó Pai amado, que ficarão à porta, Senhor, meu Deus, do Getsemane. Não, eles fazem parte dos 3, a quem o Senhor convida, Senhor, para entrar. Meu Deus, nos ensina as lições preciosas do Getsemane, nos ajuda. Não deixe-nos, Senhor amado, ser roubados do propósito pelas decepções que tivemos, Senhor, com os amigos. Não deixe não, Senhor. Não nos deixe, Senhor amado, criar raiz de amargura, Senhor, no Getsemane. Getsemane não pode ser lugar de raiz de amargura. Getsemane tem que ser lugar de secreto. Ajuda-nos a compreender, Pai querido, que, Senhor, o Getsemane deixa uma porta de restauração aberta e vai acontecer. Oh, meu Deus, ajuda-nos a compreender, Senhor amado, que Getsemane é lugar de renúncia, Getsemane é lugar de entrega. Ajuda-nos a entender, Senhor, que Getsemane também, Senhor, apesar de ser a prensa de azeite, apesar de ser o lugar onde tem azeitonas, onde tem unção, apesar de ter o lugar, ser o lugar onde a unção ela é mas tão poderosa, também é lugar de decepção, porque quem disse que no lugar da unção não tem decepção? Mas, Senhor, não são as decepções que roubarão o nosso propósito. Continuaremos clamando, continuaremos orando na mesma intensidade, na mesma proporção, mesmo quando o nosso coração está decepcionado. Meu Deus, sustenta o teu povo, Senhor, porque o teu povo viverá, Senhor, sim, a alegria do Getsemane, porque no Getsemane também tem anjos, Senhor, para nos confortar. Em nome de Jesus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, ajuda-nos a compreender, Senhor amado, a verdade do que, Senhor, cada um de nós está vivendo. Ajuda-nos a entender, que não foi um erro que nos colocou do Getsemane. Quantas vezes Satanás quer dizer para nós: você errou de estar no Getsemane, foi erro
carro, você tinha que estar lá fora, lá no Monte das Oliveiras, mas não, Senhor. Nós entramos no Getsemane porque o Senhor nos colocou. E se o Senhor nos colocou, é porque o nosso nível de intimidade é diferente com o Pai. Meu Deus, ajuda esse homem, essa mulher a entender isso. E, Senhor amado, sairemos sim do Getsemane, ó Deus querido, meu Pai, vivendo a promessa. Jesus olha e diz, aqui está se cumprindo a palavra e nós vamos viver isso. Senhor, o Getsemane, ninguém vai chegar, Senhor, ao lugar da ressurreição sem passar pelo Getsemane. Eu creio que, Senhor, é só um caminho, é só uma passagem. Nós só estamos passando para ter experiência, para viver, Senhor amado, o secreto na profundidade. Mas, Senhor, meu Deus, não é o fim. A história não termina no Getsemane, Senhor. A história, Senhor, se concretiza, meu Pai amado, ainda no lugar da ressurreição. Em nome de Jesus, sustenta, faz milagre, cuida do teu povo. Senhor amado, aquele que está, Senhor, carente, envia um anjo. Aquele, Senhor, meu Pai amado, que buscou, Senhor, o auxílio num amigo e o amigo não vestiu a camisa. Senhor, que ele veja que está vindo do céu. Ele buscou, Senhor, socorro na terra, mas o Senhor está enviando do céu, porque a tua palavra diz, não te abandonarei, nem te desampararei. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio no milagre, ser conosco esse dia, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, um dia de vitória. Muito obrigado a você, que depois que eu compartilho, você vai lá e curte, e como Deus tem alcançado tantas pessoas através dessa palavra. Amém? Deus abençoe poderosamente, um dia de bênção e de vitória. E amanhã, 7h15 da manhã, horário do Canadá, 8h15 da manhã, horário do Brasil, estamos aqui no nosso 27º dia do nosso devocional de oração. Obrigado. Ontem eu recebi tantos testemunhos na postagem, testemunhos no direct, testemunhos, e isso nos faz entender que o Senhor está conosco. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, um dia de bênção e de vitória.